Boa tarde. Hoje, terça-feira, 26 de agosto de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Polícia desbarata esquema de falsificação de documentos no Detran. A criminalidade no estado está elevando o índice de pessoas que possuem armas dentro de casa. Estado adia segunda parcela do 13º salário para dezembro. Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalização com a ajuda de radares móveis. O médico infectologista Luiz Alberto Marinho é o entrevistado desta terça-feira, agora no RN Acontece. Policiais militares prenderam na tarde de ontem 2 homens suspeitos de participar de um esquema fraudulento que funcionava com confecção de venda de documentação falsificada. De acordo com o tenente Stevenson Valentim, um erro de português em um desses documentos levou até a dupla. O oficial relatou que uma estagiária recebeu uma procuração das mãos de um casal e, ao analisar o documento, percebeu que existia suspeita de fraude por causa de uma palavra escrita errada. E a informação da data com o mês também estava errada. Imediatamente, a funcionária procurou o casal, que confessou ter comprado a procuração por R$600 e logo apontou a quem tinha comprado. Para surpresa de todos, o vendedor, Diego Ronaldo, estava ali mesmo no Detran e se passava por despachante. Durante uma breve conversa, os policiais descobriram que existia uma segunda pessoa que confeccionava de forma fraudulenta os documentos e foram até a casa dela no conjunto Jardim América, em Felipe Camarão. E foi lá que todo o material utilizado na fraude foi encontrado. Além de procurações, vários carimbos de cartórios diversos, assim como boletins de ocorrência falsos, foram encontrados na residência, o que leva a crer que outros órgãos eram lesados através de atividade ilícita dos suspeitos. A criminalidade no Rio Grande do Norte está elevando o índice de pessoas que possuem armas dentro de casa. Nos últimos 3 anos, mais de 4.000 armas passaram a circular entre os potiguares. Armada em plena luz do dia, arrastões em transportes coletivos, roubos a clientes em bares e restaurantes. A rotina de violência no Rio Grande do Norte está tão grande que a população tem cada vez mais se armado contra os bandidos. Nesta escola de tiro, as salas de aula estão lotadas de alunos interessados em contar com um pouco mais de segurança na ponta de um gatilho. A sensação de impotência diante da violência. Então, o cidadão comum, quanto profissionais da área de segurança, nos procura para treinar e, no caso do cidadão comum, treinar e adquirir uma arma de fogo, porquanto é necessário ter habilidade para que ele possa realmente ter a autorização da compra de uma arma de fogo. Dados da Polícia Federal do Rio Grande do Norte apontam que a compra de revólveres e pistolas cresceu 84% nos últimos 2 anos. Em 2014, o departamento chegou a autorizar uma média de 5 novas aquisições de armas por dia. Em 2013, o Wilton abriu um procedimento na Polícia Federal para comprar uma pistola 380. Ele queria mais segurança para a esposa e as filhas. Eu tive vários vizinhos que foram assaltados e muitas vezes violências físicas, né? Então isso deixa a gente um pouco receoso. Então, às vezes você tem uma arma em casa, você sabendo usar, tendo da forma correta, você vai ter uma sensação melhor de segurança. A aquisição, segundo ele, foi simples. De acordo com o Estatuto Nacional do Desarmamento, qualquer cidadão com mais de 25 anos, emprego e residência fixa pode possuir uma arma. Basta ser aprovado em um exame de tiro e em outro psicológico. É possível manter em casa até 6 armas de 3 modelos diferentes. No entanto, para andar ou até mesmo transportar qualquer uma delas, é preciso ter um porte de arma. E a autorização, neste caso, é bem mais difícil de ser concedida.
porte, obviamente, gera uma série de riscos à sociedade que a simples posse não gera, tá? Então, a avaliação psicológica é diferente, a avaliação de habilidade é diferente, os valores das taxas são diferentes e a própria comprovação da real necessidade de portar a arma é diferente da declaração de necessidade de possuir uma arma. Pelo menos para o Wilton, a posse já está de bom tamanho, principalmente se ele não precisar fazer uso da arma. Não, na verdade eu nunca precisei usar e quero que nunca precise usar essa arma, né? Somente no chão de tiro para treinar. E vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, 26 de agosto de 2014. E a Tribuna do Norte destaca aqui assaltos em Natal e 7 homicídios em Mossoró. Na capital foram 2 assaltos a ônibus, 4 tentativas contra taxistas e 2 assassinatos não esclarecidos no fim de semana. O Novo Jornal também fala sobre a insegurança, né? A segurança pública desafia candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Candidatos detalham ao Novo Jornal como pretendem resolver o problema da violência. A polícia acredita que a situação melhorou, mas a população continua assustada. Veja a seguir. Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalização nas rodovias com a ajuda de radares móveis. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Os servidores estaduais terão que ter um pouco mais de paciência para receber o 13º salário. Isso porque a segunda parcela foi adiada para dezembro deste ano. O acordo inicial do governo do estado era de que a primeira parcela de 20% seria paga no mês de julho. A segunda, também de 20%, seria paga neste mês e o restante de 60% em dezembro. A primeira parcela foi paga dentro do prazo. De acordo com informações da Assessoria de Comunicação do Estado, o motivo para adiar o pagamento é a situação financeira do Rio Grande do Norte. No relatório de avaliação das receitas do Tesouro Estadual, foi apresentado o balanço do primeiro semestre, que justifica o pagamento ter sido adiado para o final do ano, ficando os 80% para o dia 20 de dezembro. A Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas rodovias com a ajuda de radares móveis. O aparelho é pequeno, bastante discreto. O radar móvel pode passar despercebido por muitos motoristas, mas o equipamento é também muito preciso. Ele mede a velocidade exata dos carros. Este é um dos 4 radares móveis que a Polícia Rodoviária Federal está usando para intensificar a fiscalização aos motoristas que costumam pisar fundo no acelerador. Nós temos 4 radares desses, são sendo utilizados em vários pontos das rodovias, aqui na BR, nas rodovias federais, especialmente próximo aos grandes centros como Natal, região metropolitana de Natal, Mossoró e a região também do Seridó. Os radares estão sendo instalados em pontos onde são comuns acidentes por excesso de velocidade. Neste trecho da BR-101, próximo à entrada do município de Macaíba, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Mas poucos motoristas respeitam. Em 40 minutos que o aparelho ficou neste ponto da BR, foram autuados 116 veículos. A partir dos 600 metros ele já capta, mas com precisão a partir de 150 metros ele está captando a imagem. E o importante é que aqui, como é um trecho movimentado, em apenas 40 minutos nós já tivemos aí o registro de mais de 100 imagens. E demonstra também que o motorista ele ainda continua respeitando as normas de circulação. O excesso de velocidade está entre as 5 principais infrações de trânsito e a multa para quem não respeita os limites pode chegar até R$500. Existem 3 tipos de notificação por excesso de velocidade. Quando o motorista excede a velocidade em até 20% da máxima permitida, é uma multa de natureza média, é R$ 85,00, 5 pontos e 4 pontos no prontuário. Quando ele excede a velocidade entre 20% e 50% da máxima permitida, é uma multa de natureza grave, são 5 pontos no prontuário e R$ 127,00. Quando ele excede a velocidade em mais de 50% da máxima permitida, é uma multa de natureza gravíssima e multiplica por 3 ainda, R$ 574,00 e 7 pontos no prontuário. É preciso fiscalizar para evitar os acidentes.
E no próximo bloco eu vou entrevistar o médico infectologista Luiz Alberto Marinho. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O vírus Ebola tem preocupado o mundo inteiro. É um dos vírus mais mortais. Países como Guiné, Libéria, Serra Leoa registram altos índices de mortalidade. Os números oficiais registram em torno de 1.600 mortes. Meu convidado hoje é o infectologista Luiz Alberto Marinho. Boa tarde, doutor Luiz Alberto. Boa tarde a todos. Doutor Luiz Alberto, com esse quadro de países africanos, o mundo inteiro está preocupado, com a propagação da doença e o medo de uma pandemia. Existe esse risco? Olha só, pandemia não é algo muito fácil para uma doença que precisa de um contato do doente com a pessoa susceptível, aquele que poderá adoecer. Na realidade, o risco que existe é de que alguém saia da área onde o Ebola está graçando, aqueles 3 ou 4 países africanos, os 3 principais que você mencionou, que são na parte ocidental da África, do continente africano, e tem já alguns casos, embora muito poucos ainda, na Nigéria, que é um país um pouco mais central, um pouco mais no centro do continente africano. Na realidade, se alguém sai de lá infectado, já com o vírus, mas ainda no período de incubação, que é aquele momento em que não há ainda a exteriorização clínica da doença, o indivíduo nem tem sinais nem sintomas, ele ao chegar em 24 horas, 48 horas, noutro continente, noutro país, evidentemente que ele poderá iniciar a doença, que o período de incubação pode ser até entre torno de 20 dias, e uma vez ele tendo iniciado o quadro clínico, contato de pessoas com ele, aí sim pode passar o vírus para outra pessoa de outro país. É preciso ter o maior contato com a vida. Exatamente. Diferentemente das chamadas viroses respiratórias, em que, como a gripe, por exemplo, em que o contato do indivíduo com quem está com o vírus e outro que vai receber, não precisa haver a proximidade tão física tão grande. O indivíduo a 1 metro de distância, só o ato de falar, de tossir ou de espirrar, ele pode passar o vírus para outro. O vírus do Ebola, não. Você tem que ter contato com a pele do indivíduo doente, e que eventualmente essa pele esteja contaminada com líquidos desse próprio paciente, ou então um indivíduo que entra em contato com os líquidos desse paciente. Pode ser saliva, pode ser fezes, pode ser urina, enfim, líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, qualquer líquido orgânico no contato pode haver a transmissão desse vírus. Então, ele não é tão fácil de ser transmitido. Embora a facilidade ocorra entre membros daquelas comunidades, a saída desse vírus para outro continente e, consequentemente, para outros países é um risco permanente, mas não é tão fácil assim de chegar a induzir epidemias noutro lugar que não no continente africano. Na África existe uma cultura, de contato com o morto, e isso... Pois é, não só com o morto, mas com o vivo ainda doente. Então, é isso que tem dificultado que corresponde ao pior de todos os surtos de Ebola desde que o vírus foi descoberto. Esse vírus foi descoberto em meados dos anos 1970, por volta de 75, 76. Naquela ocasião, ele foi isolado em um país só africano, que era o Zaire. E foi controlado rapidamente, foram poucos casos, embora muitas mortes, mas desta feita... E nesse intervalo de 1976 até o ano passado, sempre existiam casos, mas muito controlados e muito individualizados. Casos isolados. Isolados, em verdadeiras tribos, africanas. Então, dessa vez não. A doença já se alastrou por 3 países vizinhos, Serra Leoa, Guiné e Libéria, e agora já está num país um pouco saindo da região ocidental do continente africano e indo para a região central. Ou seja, é a pior, a mais extensa e a mais demorada para o seu controle até hoje. Doutor Luiz Alberto, como é que o vírus do Ebola se manifesta em um paciente? Olha só, como todas as doenças infecciosas, ou quase todas, principalmente as doenças agudas, seja causadas por vírus ou bactérias,
elas começam dando aquilo que em infectologia nós chamamos de síndrome infecciosa, como se fosse um dengue no seu início, né? Para nós aqui trazermos para uma doença bastante nossa nesses últimos 20 anos, que é o dengue. O paciente começa com febre, dores musculares, dores articulares, né? Pode apresentar manchas pelo corpo. É um quadro que não chama atenção para um determinado diagnóstico. Hemorragias também. Isso. Agora, como o dengue também pode ter. Agora, depois que a doença está instalada e ela já deixa do seu período inicial e já vai para o seu período de estado, normalmente em torno do 4º, 5º, 6º dia, se ela for grave, porque nem todos os casos de ebola são graves, né? Tem pessoas que têm um contato com o vírus e nem adoecem. Para você ter ideia, não é obrigatória a doença e uma vez instalada não é obrigatório que a doença seja necessariamente grave. O que ocorre é que algumas pessoas começam a apresentar falência de órgãos, principalmente do fígado, dos rins, e uma das características mais importantes é quando ela compromete a coagulabilidade sanguínea, que leva o indivíduo a hemorragias, e um pouco diferente do dengue, essas hemorragias são geralmente severas e que podem ser inclusive a causa de óbito do paciente. A conotação de gravidade do vírus ebola, porque são 4 vírus diferentes, aliás 5, mas 4 já são bem conhecidos, eles são subdivididos, e um deles é considerado que, quando compromete o indivíduo, tende a levar aos casos graves em maior quantidade, que é o vírus Zaire ebola. Eles têm esses apelidos, Zaire ebola, Sudão, Congo ebola, são várias denominações porque eles são diferentes entre si. Até hoje foram identificados os 5. Então, quem tem a falta de sorte de se contaminar com o Zaire ebola tem uma tendência muito maior de desenvolver a forma grave. E é exatamente esse que está graçando nesses 3 países. É por isso que a letalidade por esse tipo de vírus ebola, que é o Zaire ebola, ele tem uma mortalidade que varia de 30% a um máximo de 90%. Você imagine, de 100 pessoas que adoecem, 90 podem morrer. Então, mostra que é uma doença potencialmente grave, mas nem todos os casos obrigatoriamente vão para o óbito ou têm uma evolução grave. E um dos fatores que dificulta o diagnóstico do vírus é a questão da incubação, né, que pode durar... Não dificulta o diagnóstico, porque a incubação, o indivíduo tem o vírus, mas não está doente. Ele, inclusive, não é transmissor. Então, se tiver contato com alguém, não tem problema. Ele não passa o vírus. Diferente, por exemplo, da gripe, que você, antes de adoecer de gripe, o dia anterior do surgimento dos sintomas, você já pode transmitir o vírus da gripe. O ebola, não. Pelo menos pelo que se sabe até hoje, do ponto de vista patogênico, para que o indivíduo comece a transmitir o vírus é necessário que ele adoeça. Mas evidentemente que ele já pode estar transmitindo quando a doença se inicia e que ninguém está ainda atento para o diagnóstico de ebola. Naquela região onde a doença está epidêmica, sim, todo mundo que aparece com febre, dores no corpo, dores principalmente articulares, aí o ebola é uma grande suspeita. Então, essas pessoas já são devidamente isoladas, porque se vier a se confirmar nos próximos dias que aquilo é ebola, ele já está isolado e vai evitar que a doença se propague para outras pessoas. É isso que a Organização Mundial da Saúde está fazendo nesses 3 países, não conseguiu ainda. Não é fácil pela cultura. Exatamente, a cultura dessas tribos e dessas populações dificultam, porque eles têm hábitos de ter contato com o doente, um hábito muito íntimo, de contato íntimo, e às vezes até com o corpo já depois da morte, eles vestem e tal, abraçam o corpo. Então essa disseminação ainda não foi controlada. A doença está ainda sob risco de sair do continente africano. Agora, se você pergunta, é possível ou é factível, é muito provável que a doença se transmitindo para alguém no outro continente, no outro país, se torne uma epidemia, eu diria que não. Isso é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Mas a saída dele, com alguém que saia de lá no período ainda de incubação, isso é um risco constante e que está sendo observado exatamente no mundo todo. No Brasil não há casos, apesar de boatos que surgiram. Que houve um caso no Maranhão de alguém que eu acho que vinha da região africana, do continente, não sei exatamente de onde, e que quando chegou numa cidade determinada do Maranhão, começou a apresentar febre, dores no corpo, e como estava no auge do recebimento das notícias, mesmo pela mídia leiga,
muita gente associou que poderia ser um caso, mas não foi confirmado e o Brasil, então, não tem nenhum caso suspeito que eu saiba até o momento. Se for detectado, o paciente tem que ser isolado. No caso do Brasil, se houver alguma suspeita, tem capacidade, está preparado para fazer esse isolamento? Olha só, do ponto de vista teórico, eu diria que sim. Inclusive porque você sabe que nas cidades, aqui, por exemplo, Natal, que é uma capital de um estado, nós temos um hospital que é de referência em infectologia. Aqui no caso, que é o Hospital Gisele do Trigueiro. Eu acredito assim, e a suspeita nesse momento ainda se baseia em alguém que chegue dessa área. Certo? Alguém que chegue proveniente da Guiné, da Serra Leoa, da Libéria e agora mais recentemente da Nigéria, ou até de países vizinhos e que desenvolvam uma doença aqui, que inicie-se com a síndrome infecciosa, ele deve ser observado, né? Exatamente pela procedência de onde veio, deve se manter isolado, isso será feito, é isso que nós infectologistas estamos alertando e somos alertados pela própria Organização Mundial de Saúde, para que o indivíduo tenha uma certa segurança de que, em sendo a doença, que ela não se transmita para familiares e outras pessoas que eventualmente entrem em contato com esse doente. Nosso sistema de saúde ele é muito falho, todos nós sabemos. E no caso do contágio, o sistema está preparado? Porque o que preocupa, na verdade, é a grande massa. Isso realmente é intrigado? Olha, a gente, como você muito bem disse, o nosso sistema de saúde, eu diria até que ele está muito perto da falência, né? O SUS, salvo algumas pontuais situações, é um sistema mais ou menos próximo da falência. Você precisando hoje, você tem certa dificuldade de agir da maneira que você sabe. Muitas vezes a gente vai, né, de acordo com o que é disponível. E o que é disponível nem sempre é o melhor. De qualquer maneira, eu acho que em se tratando de uma doença que hoje tem uma preocupação internacional, todos os continentes e praticamente todos os países estão alertados. Eu acho que se surgir um caso aqui, mesmo que confirmado, e que ele seja orientado imediatamente a ir para um hospital de referência, no caso, o Hospital Gisele do Trigueiro, aqui em Natal, eu tenho a impressão que a gente tem condição, porque lá nós temos UTI, nós temos isolamento, certo? Não existe uma medicação específica, né? A medicação que está sendo feita ainda é muito experimental, ainda estava a nível de animais de experimentação, em animais silvestres como macacos e chimpanzés e, portanto, não tem ainda o respaldo da própria Organização Mundial de Saúde para ser comercializado. Então, o tratamento que essa pessoa com este suposto diagnóstico de ebola teria aqui seriam os cuidados de uma UTI, né? Onde a gente tenta manter o paciente vivo através das suas funções renal, hepática e de coagulabilidade, no sentido de que a evolução se prolongando, aí vai diminuindo, o próprio sistema de defesa vai vencendo o vírus e a doença começa a ser debelada. É isso que está ocorrendo, porque a mortalidade, embora seja altíssima, não mata 100% das pessoas doentes. É isso aí, a gente agradece a presença do Dr. Luiz Alberto Marinho e os esclarecimentos sobre esse vírus que tem assustado tanta gente. Eu acho bom que assuste, porque mostra que estamos preocupados com um problema que é internacional e, consequentemente, permaneçamos atentos. Muito obrigada. Eu que agradeço. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com. Obrigado pela audiência. Fique agora com a programação da Rede Bandeirantes.